Olá, queremos te dar as nossas boas-vindas nessa primeira edição do Beira, Festival de Cinema de Porto Velho, que será realizado de 18 a 23 de maio de 2022. Serão exibidos 46 filmes entre curtas e longas metragens, distribuídos em uma sessão de abertura, sessão especial e 6 mostras temáticas, além de debates, mesas de conversas, conferências e masterclass. Toda a programação será totalmente online e gratuita. Acesse www.beirafestivaldecinema.com e siga nas redes sociais @beirafestival no Instagram e também no Facebook. O Beira, realizado pela Jequitaia Filmes, é fomentado exclusivamente com recursos da Lei Aldir Blanc. Bom, olá, gente. A gente está aqui em mais um debate do Festival Beira, dentro da programação de uma das mostras, que é a Mostra Brasil Vários Cantos. Eu sou Érico, estive na equipe de curadoria dessa Mostra Brasil Vários Cantos, junto a Simone e junto à Angélica, e agradeço muito a equipe toda do Beira, a Naara, que é a organizadora, uma das organizadoras do festival. Nós estamos aqui com a Carolina Canguçu e com o Roberto Romero para debater especificamente o filme Essa Terra é Nossa, que é co-dirigido pela Carolina, pelo Romero e pelo Roberto Romero, junto com o Isael Machacali e a Sueli Machacali. A gente tínhamos pensado em tentar uma mesa transversal que pudesse reunir alguns filmes que estão estão tendo debates nessa mostra, né? A gente chamou Brasil, teve um título para abrigar esses filmes que a gente chamou assim Brasil Retomadas, Território, Imaginação, História. Por várias razões assim, né, das agendas, né, a gente acabou não conseguindo fazer a mesa transversal. Estamos fazendo as conversas mais detidas em cada filme, né, uma conversa filme a filme, que também acho que é uma oportunidade até para gerar uma fortuna crítica para os filmes, né, para os filmes ficarem também, fica essa gravação mesmo para desdobrar questões dos filmes. E Carolina, Roberto, muito obrigado por estarem aqui nessa conversa. Pensei assim como uma questão muito inicial, assim, pensei assim tem uma frase que surge assim logo no final, assim já no começo da sequência final do filme, mais ou menos, que é: antes eu ouvia os cantos, agora eu vi. Eu pensei nessa frase assim como uma frase assim para a gente começar a conversa, que é uma questão que pode falar muito do processo de vocês também, Roberto, Carolina, com Isael e Sueli e todas as outras pessoas que estão envolvidas no filme, né? Mas como que se dá, às vezes, essas passagens, né, entre os cantos e o audiovisual, do ponto de vista também das relações das tecnologias do audiovisual com as, com as expressões, com os cantos, com as narrações enfim, e também com as lutas, que acho que a gente vai falar muito disso a partir do filme, né? As lutas e os processos de construção política do povo de comum, né? Enfim, queria começar um pouco por aí, pelos cantos, um pouco, e pela essa relação dos cantos com o audiovisual. E obrigado mais uma vez.
Posso começar? Obrigado, Érico, obrigado, Nara, e a toda a equipe aí do Beira. Um prazer participar do festival e estar aqui conversando com vocês. É muito legal, né, você ter trazido logo essa frase, assim, né, porque de fato ela era muito repetida, assim, né, em vários lugares que a gente passou, essa marcação, né, de que agora, né, nós vimos o que a gente só conhecia pelos cantos, pelas histórias, assim, né. Os cantos, eles foram realmente praticamente o roteiro, assim, né, do filme, da viagem, do percurso que a gente fez, né, para filmar, assim, né? Os lugares que a gente visitou foram os lugares onde surgiram aqueles cantos que eles cantavam em cada lugar que a gente parava, né? Então, esse trabalho, né, de mapeamento, essa cartografia cantada, assim, né, do Stickman Machacali, já é um trabalho, né, de muitos anos, assim, que envolve, né, vários pesquisadores Stickman e não indígenas também, né, que juntos, né, elaboraram assim, um pouco vários documentos, inclusive, né, a professora Rosângela de Tumi, que trabalha há muitos anos com os Machacali, já havia feito esse movimento de percorrer esses lugares com os pajés, de registrar assim, né, alguns desses lugares. Um outro colega antropólogo, né, o Douglas Campelo, realizou uma oficina com eles, né, em 2014, e elaboraram mapas do território, marcando esses lugares, né, georreferenciando esses cantos, né, praticamente, mas em desenhos que os pajés Machacali fizeram e, na época, entregaram para a FUNAI, né, sempre na tentativa de rever a demarcação do território Machacali, que nunca foi feita de acordo, né, com os limites mínimos, né, do território tradicional, que é muito maior do que o que poderia ser hoje demarcado, né, mas foi demarcado algo muito menor do que poderia, né, e isso criou uma situação muito complicada, porque eles vivem hoje, né, a maioria vive em terra demarcada, homologada, né, mas foram terras que foram demarcadas num processo que não ouviu, né, os próprios Stickman no reconhecimento dessa demarcação. Então, foram demarcações feitas muito mais para se livrar um pouco do problema. Tem esses indígenas aqui, a gente demarca esse pedacinho, depois demarca outro, depois unificaram as duas terras, mas nunca houve um estudo, de fato, que reconhecesse esses territórios que a gente percorreu durante as filmagens, né? E essa questão de ver os lugares, né, também é uma questão muito importante, assim, né, porque na língua Machacali, mas em várias línguas indígenas, costuma ser muito importante essa questão do que você viu e do que você ouviu, né? E, geralmente, em várias línguas indígenas, não só Machacali, você diz o tempo todo, você marca o que você ouviu só, sem ter visto, e aquilo que você viu, né? Então, reforçar aquilo que você viu dá um outro regime um pouco também, né, do conhecimento mesmo, né, e é algo que os pajés, todas as pessoas, quando contam as histórias, sempre fazem questão de marcar, né, quem foi testemunha, ocular, visual, e quem ouviu as histórias, assim, né. Então, tem de fato também esse movimento, né, e então, por isso, eu acho que essa frase se repete, né, nesse momento, mas em outros também, ao longo da filmagem. Assim, né? Olá, Érico, Nara. Então, eu vou comentar 2 pontos que você levantou, né? Os cantos e o território, e os cantos e o audiovisual, né? Como o Robertinho falou, a gente traçou um roteiro de viagem a partir dos lugares que os cantos apontavam, né? Porque cada lugar, o canto surgiu naquele lugar, então ele é uma prova documental da existência daquele lugar, né? Então, o povo Machacali sempre documentou a própria história por meio dos cantos e das histórias, né? A gente sempre costuma
contar assim que é muito interessante quando você vai na aldeia e as crianças conhecem todos os animais da Mata Atlântica, assim, animais que já foram extintos ou que não tem lá mais, mas elas conhecem, têm nome, conhecem a personalidade do animal, tudo pelos cantos e pelas histórias, né? E quando eles, né, eles crescem assim imersos nesse universo religioso da tradição, assim, ouvindo esses cantos e essas histórias e repassando. E nem todos têm essa oportunidade de visitar esses lugares que hoje são fazendas, né, que foram roubadas e invadidas, e é muito perigoso, né? Eles muitas vezes vão nesses lugares que são sagrados, que foram lugares sagrados que eles moravam, eles são perseguidos, mortos, né? Se são mortos dentro da própria terra, imagina quando vai lá dentro da fazenda. E então era muito importante assim visitar esses lugares, né, que eles sempre ouviram falar, cantaram, que são a prova da existência das aldeias, esse canto que levou eles até aquele lugar, né? Esse canto que registrou a existência da aldeia Catabactia, por exemplo, que é aquele último lugar que a gente está lá no final do filme. E aí eles cantam para Catabactia, que virou já também um lugar, né, Aruanda, e aí de repente você tem a oportunidade de estar ali, então era muito forte, né? Essa experiência do registro mesmo daquele encontro, né? Tanto dos pajés quanto dos professores mais novos que os mais velhos, de estarem ali conhecendo esse lugar ancestral, né? Documentado pelos cantos, assim. E aí o audiovisual entra nessa importância, assim, que ele permite esse registro, né, assim, por mais que seja algo assim, né, algumas vezes pessoas que era algo amador, ou a gente ali no registro da realidade, algo que seria quase assim anti-maturidade cinematográfica, ao mesmo tempo nada substitui isso, né, no documentário, assim, o registro da realidade de forma acolher, aceitá-la, assim, também ser contaminado, assim, né, pelo acontecimento. Então, o audiovisual, ele nos auxiliava, né, não só nesse registro, nessa potência, mas também como uma arma de defesa, né, a gente que estava em territórios, a gente era perseguido, não tinha revólver, não tinha faca, a câmera acaba sendo algum tipo de proteção também. Se você está ameaçado, você liga a câmera, filma o pistoleiro, ele vai pensar duas vezes, talvez, não sei. Também era uma forma de armamento, assim, né? E essa possibilidade de acessar a todos, tanto as crianças quanto os idosos, quanto aqueles que não leem ou que não saem da aldeia. O audiovisual ele tem essa força, né, assim, de alcançar e de ajudar no registro, né? Lá no Povo Runicuim, eles às vezes davam mais valor no Zoom, que era um gravador de áudio que a gente sempre levava também para as aldeias, do que na própria câmera, assim, para poder registrar os cantos, que eles são muito ligados aos cantos também, o Runicuim, e ouvir os cantos, né? Eu acho que é isso. Gente, Roberto, você pode falar. Não, eu ia só aproveitando uma coisa que eu lembrei também, ouvindo a Carol, que essa palavra mesmo, registrar, né, eles usam muito, inclusive, em referência aos cantos, né, o Isaelso, eles sempre dizem, os Yamichu, os espíritos registraram esses lugares, os animais, as próprias plantas, né, da Mata Atlântica, todas foram registradas no canto. Então, inclusive, quando usa né, essa palavra no português, esse verbo registrar, né, que cabe tanto para um registro fílmico quanto um registro musical, né, da história, assim, né, e isso é muito forte, né, e a força do desenho, né, que também se conecta com essa tentativa de tornar visível algo que não existe mais, assim, né, que também era uma coisa com que a gente trabalhou durante o filme, porque a gente tinha, né, a memória dos lugares, né, e os próprios lugares, mas aqueles lugares já não eram mais os lugares que eles conheceram, né, então mas ao mesmo tempo
através das palavras, da memória, né, em cada lugar que era visitado, né, aquele lugar um pouco era revivido de certa forma, assim, né? Então, essa conexão entre os cantos e os desenhos também é muito forte, né? Eles, nos trabalhos deles, nos livros todos que eles publicaram, né, sempre tinha essa força do desenho, da imagem, como aquilo que também preserva algo que não existe mais, né? Então, o Israel sempre repete, né, que as crianças veem no desenho o que não, porque não tem mais no território, mas através do desenho, do canto, da história, né? E também aí eu acho que o cinema, o audiovisual vem se juntar assim, né, a essas formas de registro, de escrita também, no certo sentido, assim, né? Legal. Eu ia também pensar nessa articulação do audiovisual já com outros modos, né, de registro, de escrita, de expressão. Eu queria ouvir um pouco de vocês, como que vocês também percebem esse filme especificamente, né, Essa Terra é Nossa, em meio a uma já relativamente longa produção audiovisual, não só de Israel e Sueli Machacali, né, mas existem outros cineastas Machacali que já dirigiram outros filmes, né? O Essa Terra é Nossa, inclusive, recupera a imagem de arquivo do Caçando Capivara, né? Assim, que é um filme de 2009, se recupero bem. E queria um pouco, inclusive, assim, acho que até uma situação assim também, para ouvir um pouquinho de vocês os processos de colaboração que vocês tecem já com, tanto com Isaías Sueli, mas com outros cineastas indígenas, com outras pessoas da aldeia e de outras aldeias, né? A partir dessa trajetória com o audiovisual, né? Porque, e dizendo um pouco de uma impressão minha que acho que tenho tentado acompanhar um pouco dos filmes que são produzidos, realizados, né? Assim, esse filme me pareceu ter uma singularidade no modo como se materializa a atenção, e o conflito vem se inscrever de modo bem denso e tenso em relação às vizinhanças ali, né? O filme, na sua caminhada, né? Assim, lógico que talvez isso está também em outros filmes de outras maneiras, né? Mas queria ouvir um pouquinho de vocês, como que vocês situam esse filme, desde né, os processos dos Machacali com audiovisual e de vocês nas colaborações que teceram também. Então, eu tive a oportunidade de ir para a primeira oficina de audiovisual que teve na Terra Machacali, que foi dada pelo Vídeo nas Aldeias, né? Mediada pela Rosângela de Tugni. Em 2008, fui como monitora da Mari Correia, né? Que era diretora do Vídeo nas Aldeias, já vem com uma experiência longa, assim. E aí eu tive a oportunidade de acompanhar ela e aprendi muito, assim, né? Da metodologia e... Enfim, aí dessa oficina resultou desses 2 filmes, que foi Caçando Capivara e Um Dia na Aldeia. Um Dia na Aldeia, Um Dia na Cidade, que chama. Aí, esse filme, um dia na Aldeia, Um Dia na Cidade, eles vão para a feira de Batinga, né? E aí eu fui com eles no caminhão, assim, e era um acontecimento, assim, impressionante. Os índios chegando em cima do caminhão com câmera grandona, microfone, assim, os brancos da cidade com o olho arregalado, falando, os caboclos, filmando os caboclos. E era, assim, uma coisa muito, assim, muito, não sei que palavra usar, assim, muito forte. E aí, pensando nessa sua fala, assim, eu fico pensando nessa outra ocasião que foi o filme Essa Terra é Nossa, em que a gente vai filmar na mesma cidade, mas quem está filmando sou eu ali, não indígena, eles estão na frente da câmera e estão ali relatando, né, na frente dos brancos os acontecimentos de violência. Assim, muitas daquelas interferências dos brancos na cidade aconteceram porque estávamos junto deles. Eles estavam se reportando a nós, não indígenas,
o que eles são realmente na visão deles, porque eu estava ali construindo alguma imagem deles, então eu precisaria saber o que eles realmente pensam ou são ali, pensam deles. E aí se dirigiam a nós. O cara da lâmpada foi assim, o que chama a Deucida de cega foi assim, o cara do capuz vermelho também, depois que ele me viu com a câmera, ele falou assim, o dono não tinha falado que ia vir visita. Então, também a forma como ela está, a violência foi emanada a eles, tem a ver com a nossa presença também, porque quando eles estão só, eu não sei se essa dá para filmar, né? Porque é muito perigoso, é muito agressivo, eu não sei como é. Assim, o que eu experienciei pouco nessa experiência na visita da feira é algo assim que mexe muito com os brancos, né? Assim, numa relação que eles sempre foram historicamente os opressores. Então, aí acho que eu viajei para outro lugar. Mas é isso, assim. O cinema, você falou da história das oficinas, né? E aí, desde então, vou só resumir, eu venho trabalhando também junto com o Israel e com a Sueli, em trabalhos assim esparçados, mas que sempre estamos até hoje, né, trabalhando juntos assim. Começamos em 2009, depois dessa primeira oficina que teve no Pradinho, a gente foi para a aldeia do Israel da Sueli. Aí o Roberto foi também, lá a gente fez um filme Quando os Iami Vêm Dançar Conosco, foi o primeiro longa assim, que fizemos junto com a Renata Otto, em 2011, que ficou pronto, depois de um longo processo. Lá começamos a gestar a ideia desse filme Essa Terra é Nossa, assim, né? E demorou 10 anos para a gente conseguir efetivamente aprovar e fazer o filme. E aí, ao longo desse tempo, quando eu morava em Belo Horizonte, o Israel sempre ia lá em casa com fitas que ele filmava, de câmeras emprestadas que ele recebia lá na aldeia, ou câmeras que chegavam lá por meio de alguns projetos. Ele filmava sempre os rituais. Levava as fitas para mim, para o Charles Bicalho, que é outro pesquisador lá de BH também, e editou vários filmes com ele, curtas. Eu editei o Iniciação, nesse meio tempo, e o Tatacui, um Tatacui que a gente nunca publicou, né? Eu cheguei a editar com ele, achei essa montagem. Tem vários Tatacui. E aí chegamos nesse filme agora, assim, né? Você até falou o nome dessa mesa, Retomada. Como é que é, Retomada? Poderia ser o nome do filme, eu achei. Como é que é, Retomada? A gente chamou Brasil Retomadas, Território, Imaginação e História. Que o filme é isso, né? Território, imaginação, história. É isso. Agora fale você, Robertinho. Eu acho que, assim, né, realmente, acho que também na sua pergunta tem uma questão sobre a relação e a diferença, de certa forma, também desse filme em relação a essa filmografia anterior, né, que também é muito diversa, que vem de territórios diferentes, né, como você mesmo lembrou, assim, né, mas assim, né, eu conheci a Carol e também conheci Israel e Sueli aqui no Fórum Doc, na UFMG, né, nessa época, e fui nessa época acompanhando um pouco de como falar, de bico a oficina do quando os Iami vieram dançar conosco, assim, na época eu acho que um dos primeiros filmes indígenas que eu vi foi o Tatacui de 2007, 2008, né? E depois conheci Israel, né, pessoalmente, eles frequentando aqui a UFMG e o Fórum Doc, né, e quando a gente foi lá em 2010 para 2011, né, a Renata Otto, né, que estava coordenando o projeto também, estava trabalhando na FUNAI, né,
E naquele momento, eles estavam há 3 anos que eles tinham acabado de chegar nessa terra, onde eles criaram a Aldeia Verde, né? Depois de passarem 2 anos, né, em terras provisórias, depois da saída deles de Água Boa, que, né, nesse território onde a gente filmou Essa Terra é Nossa, né, Água Boa e Pradinho, que é a terra mais antiga, né, a demarcação mais antiga dos Machacali. E agora, de novo, eles estão passando por uma situação muito semelhante à que eles viveram naquela época, porque saíram em 2020 da Aldeia Verde e passaram depois por, né, 2 terras diferentes até chegarem nessa terceira terra onde eles estão vivendo hoje, desde que fizeram essa retomada, né, em setembro do ano passado, né? E aí, pensando nisso também, retrospectivamente, assim, né, como que, né, a chegada na Aldeia Verde, em 2010, fazia 3 anos, a aldeia estava ainda, né, se estruturando e cresceu muito de lá para cá, e tudo isso foi já um processo totalmente documentado, assim, né? A Aldeia Verde, a partir desse trabalho também do Israel, da Sueli e da comunidade em Aldeia Verde, né, é ali que surgiu a maior parte da produção cinematográfica deles também, né? E sempre ainda que isso não tivesse explícito no conteúdo dos filmes, né, mas sempre articulado a essa questão do território também, né, porque era uma aldeia que se constituía, um momento ali da história daqueles grupos que haviam se reunido depois da saída de Água Boa, né. Então, mais recentemente, assim, pensando um pouco no que eles viveram nos últimos anos, é uma história muito impressionante porque ela passa por diversos, né, desterros, né, essas sucessivas mudanças de terra e de tempos em tempos passarem, a história se repetir de certa forma, assim, né? E eu acho que também esse filme, né, o Essa Terra é Nossa, como a Carol comentou, ele começou a ser pensado porque naquela época eu lembro bem que assim, quando a gente chegou com a Tata lá para a oficina, ela também estava ouvindo as reivindicações deles pela ampliação da Aldeia Verde. Porque quando chegaram na Aldeia Verde, depois dessa saída traumática lá da Água Boa, eles aceitaram essa terra porque o recurso estava ameaçando voltar. Na época, o governo federal adquiriu essa reserva, né? Uma fazenda foi adquirida pelo governo federal. E eles aceitaram, na época, né? Não tinham outra opção, mas desde o início não tinha rio dentro dessa terra, né? Era uma terra muito montanhosa, não tinha espaço para eles se espalharem. Então, essa questão da ampliação do território já vinha desde antes de 2010 até, né? Desde que eles chegaram lá praticamente, já era uma questão que eles sabiam que eles iam enfrentar. E aí você pega agora, né, 12 anos depois, de fato, né, aquilo que já estava lá e que sempre foi ignorado. Na época, a Renata fez um documento, tentou iniciar um processo de revisão que nunca foi encaminhado, né? A gente foi, durante a edição do filme do Quando os Yamin Vem Dançar Conosco, a gente foi para Brasília fazer a tradução, né? E do material, fomos com eles na FUNAI com a Renata, eles quiseram ver os materiais do arquivo da FUNAI sobre o território Machacali, mapas, textos, né? E nesse contato eles foram impedidos na época pela direção lá da época. Eles tinham chegado a registrar, pediram a fita. Foi uma coisa que assim, né, deixou eles bastante indignados. Assim, né? A gente gravou na época um depoimento deles, assim que chegou em casa depois desse dia, e dali um pouco que a gente elaborou o primeiro texto desse projeto, que não foi aprovado, e anos depois foi quando a gente fez o filme, né? E aí eu acho que, além disso, né, igual a Carol estava comentando, né, o fato, nesse filme, a gente decidiu, de certa forma, a gente já falou desse modo outras vezes, assim, né, que ele era uma espécie de contracampo da filmografia anterior, assim, no certo sentido, que sempre teve muito mais interessada, né, no próprio, no ritual, sobretudo, né, nos Yamichu, nos espíritos, nas visitas dos espíritos, na iniciação dos meninos, né, no resguardo, na mitologia dentro das animações, né? Então, sempre eles tiveram essa vontade muito maior de mostrar quem eles são, né? A beleza do mundo, do universo deles, né?
e não a crueza do universo ao redor, né? Então, de certa forma, sobretudo porque a gente fez esse filme pouco depois de Amir Rei também, né? Ele era totalmente diferente, tanto nesse processo, né? Foi um processo em que, né, eles assumiram muito mais à frente das câmeras do que a própria câmera, ao contrário do que tinha acontecido em todos os outros filmes anteriores, né? Porque havia essa necessidade deles conduzirem junto com os pajés, de estarem de corpo presente, né? Diante da câmera também, né? Também tinha essa situação que a Carol fala e que é muito, né, perceptível, né? De que essa equipe não indígena, acompanhando eles nesses lugares, nessas áreas em que, né, quando a Carol pensa, né, o que poderia acontecer, no mínimo eles avançariam para cima das câmeras. Eu acho que com muita tranquilidade, assim, né, que isso poderia aquela reação um pouco de uma certa ainda contenção deles. Eu acho que tem muito a ver com a presença dos não indígenas junto deles, que criava uma situação um pouco mais constrangedora para esses capangas que vinham o tempo inteiro interromper as filmagens, assim, né? Então eu acho que isso, de fato, por isso o filme também tem essa diferença, assim, né? De realmente voltar a câmera para o entorno, né? Para o que estava ali o tempo inteiro nos outros filmes, mas não era o foco, não era mostrado, não era filmado, assim, né? Então, acho que essa também é uma diferença importante, assim, né? Desse processo do Essa Terra é Nossa. Pensando também assim o gesto do filme, assim, né? Acho que tem uma questão que me surge assim ao ver o filme, cada vez que eu vejo, assim, uma sensação de que o filme tem uma dimensão pedagógica muito forte, assim, um diálogo com o campo, uma perspectiva de educação, assim, do ponto de vista certamente, né, para enviar também, endereçar os não indígenas às urgências, né, que se passam ali, né, nos territórios, naqueles entornos. Mas também se vocês acharem que isso também né, é pertinente e tudo, assim, eu fiquei pensando como que existe um certo... Qual a relação do filme também, digamos, com o lugar da educação indígena, com a escola indígena, digamos, eu diria até, no sentido de que certamente assim os filmes estão inseridos em contexto de oficinas, né, mas é porque a presença de uma certa postura de também escola surge, a começar talvez pela própria presença daquela cena na sala de aula, que é uma das cenas mais enfim, intensas, tem uma dureza também, né, inclusive o modo como se filma o quadro, onde se inscrevem os nomes dos parentes que foram assassinados, né? Fiquei pensando como que se articulava no processo essa relação entre educação, né, escola, cinema e os processos de luta, né? Eu trabalhei no Núcleo Literaterras, que foi na experiência da primeira graduação de professores indígenas da UFMG, né? Primeira experiência de licenciatura indígena. E ela foi copiada, assim, foi feita a partir da experiência que surgiu no Acre, de autoria indígena, que começou, na verdade, na CPI do Acre, né? E depois chegou até o FAC, de produção de materiais didáticos para as escolas indígenas do Acre, né? Dos Runicuim, dos Iauanauá, dos Axaninca, Xauandaua, vários povos de lá, né? E parcerias com a universidade para a produção de material didático para essas escolas. Era uma reflexão muito grande, assim, tanto acadêmica, e estava muito avançada essa discussão, né, entre as lideranças indígenas e os governos estaduais e federais na época, assim, era o que década de 80, né? Depois que deu esse boom, aí 2005 que vem a experiência da UFMG, então assim são 25 anos gestando toda essa experiência de autoria indígena a partir dos livros, né?
Isso sempre foi um lugar em que a universidade encontrou os povos indígenas, era um lugar de interseção, né? Que os indígenas poderiam estar na universidade. O Israel uma vez já me falou isso, assim, que entre os brancos é na universidade só que eles são respeitados, né? Assim, é a única instituição dos brancos que realmente respeita os povos indígenas e os trata, na maioria das vezes, assim, com o devido saber, né? Que é deles, assim. Então, é um lugar, assim, foi aonde a gente conheceu, né, Isaia Sueli, o Fórum Doc sempre foi ligado à universidade, foi pela universidade que a gente foi parar no Fórum Doc. A primeira experiência que eu tive também de oficina com os Uai Rishikariana foi pelo Rubem Cacheiro, professor da antropologia, que tinha projetos de extensão, né, de vídeo associados às pesquisas dele, de demarcação do território. Então, era uma época muito, assim, mais... que existia alguma política pública, que existia algum diálogo, né, com os governos, assim, e a escola indígena sempre foi um lugar de interseção, assim, das possibilidades da gente trabalhar juntos, né? Foi também pela escola que a gente trabalhou com o Pajé Agostinho, lá no Suniquim, publicando o livro Vivo, que era o livro de conhecimentos dele, das medicinas, né, e junto com a Faculdade de Letras. Então, a escola sempre foi um lugar muito importante também dentro da aldeia, porque eles conseguem, né, chancelar a escola diferenciada, né? A escola indígena, ela é educação indígena diferenciada, eles dão aula na floresta, ensinam os próprios saberes, a cultura. Isso foi um ganho político muito grande, né? Assim, a existência das escolas indígenas. Os professores recebem pelo Estado um salário, né, que podem ajudar dentro de casa. Hoje em dia isso está tudo cortado, né? Assim, não sei como é que está. O Israel mesmo que deveria estar recebendo não está, por dificuldades burocráticas. E assim, e aí talvez o Robertinho possa falar melhor, assim, porque agora eles estão numa aldeia que chama Aldeia Escola Floresta, né, a nova aldeia deles, né? Porque é tudo uma coisa só, né? Aldeia, escola, floresta, né? Então, a escola é o termo que a gente reconhece, que a universidade dialoga, né? Mas a escola, na verdade, é a vida, né? É o estar junto com os mais velhos, é aprender a cultura, a tradição, é pesquisar com os mais velhos, é pesquisar a natureza, estar perto da natureza e o modo de viver na natureza, né? A escola é essa, né? A terra e a liberdade, né? Que o Israel fala. Eu acho muito interessante você trazer o tema da escola, assim, né? Da educação, porque sem dúvida, assim, né, a importância desse movimento que aconteceu aqui em Minas Gerais, né, e não só aqui, né, a Carol mencionou que o Acre foi, né, um estado de referência nesse trabalho, assim, né, mas em 95 foi criado, né, esse programa de formação dos professores indígenas, né, e a criação das escolas indígenas pelo Estado, né, e foi quando Israel, né, e Sueli também começaram a se envolver com esse mundo dos brancos, assim, né? E é muito interessante. Eu tive a oportunidade em 2020 de escrever com o André Brasil o memorial do Israel Machacali, que foi reconhecido como doutor por notório saber pela UFMG, né? No ano passado, ele e Sueli. E no memorial, assim, nas entrevistas que a gente gravava com ele, assim, era muito interessante como ele traçava esse movimento de sair da aldeia, ainda sem falar português, de não entender o que os outros parentes indígenas estavam falando também nesses encontros. Eles iam, né, para o Parque do Rio Doce, aqui, né, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, para fazerem os módulos de formação dos professores indígenas, né? E muitos desses professores se tornaram grandes, importantes lideranças, né, indígenas dos seus povos aqui no estado, né? Então, a importância desse trabalho todo que aconteceu, o Literaterras, né, que também foi responsável por várias dessas publicações que já reunia esse trabalho com os desenhos, as histórias, os cantos, né, que depois no trabalho, né, da Rosângela ganhou também
se aprofundou ainda mais, né, na tradução de vários desses repertórios de cantos desenhados também por eles, que agora começam a circular também nos ambientes das artes visuais, né? A Sueli participou no passado da Bienal de São Paulo, o Israel tem uma produção também incrível de desenhos, assim, né? Que também tem circulado em exposições, e também esse reconhecimento deles enquanto artistas, mas acho que é exatamente isso, né? As atividades de professores, artistas, cineastas, elas sempre tiveram conectadas, assim, e a luta pelo território, porque às vezes eu parando até para pensar um pouco esses paralelos entre o que eles vivem agora com o que viveram lá em 2005, assim, né? Imaginar que o FIEI, que é o curso de formação intercultural de educadores indígenas, que é o curso de graduação, a licenciatura aqui da UFMG, né? Ele foi criado em 2006, exatamente quando eles, né, o Israel estava concluindo o magistério pelo programa de formação de professores, entrou na graduação, né, nessa primeira turma do FIEI. Na época o FIEI ainda era o FIEI ProLind, né, já no âmbito do Reúne, né, e ao mesmo tempo em que eles estavam numa terra provisória procurando a terra de Aldeia Verde, né? Então é quase inimaginável que eles estavam vivendo tudo aquilo e ao mesmo tempo estando na universidade, começando, né, a primeira oficina também que Israel participou com o Divino Tsereu Arru no Fórum Doc em 2004, né? Que foi também uma das primeiras experiências né, de um projeto mais de oficina de formação audiovisual que ele fez parte aqui com outros cineastas indígenas naquela época, né? Então isso tudo sempre teve muito conectado, né? E eles sempre dizem, né, nas falas deles que quando se pergunta, né, né, por que fazer os filmes, né? O que move a vontade de fazer os filmes é sempre essa de mostrar para as escolas indígenas e não indígenas, né? Uma frase que Israel e Sueli sempre repetem, assim, né? Os filmes sempre endereçados, né? Porque também ele quis fazer filmes quando viu a produção dos parentes indígenas que já estavam fazendo seus filmes. Então, quando ele vê o trabalho do Divino, quando ele conhece as outras experiências daqueles cineastas indígenas da primeira geração, assim, por assim dizer, assim, né? E isso também, ele fala assim, nossa, eu quero fazer também, eu quero mostrar que nós também temos, né, os nossos espíritos, os nossos rituais, os nossos cantos, a nossa língua, as nossas pinturas, a nossa comida, né? E eu quero e uma frase que o Israel sempre diz é que ele quer tirar do escuro, né? Tirar como se tivesse, ele sempre usa essa metáfora de um cobertor que tivesse cobrindo os Machacali de uma visibilidade, de uma projeção que eles entendem que é fundamental no contexto de luta também para a existência, né, e para a defesa e a luta pelo território, né? Então, eu acho que nesse sentido também Essa Terra é Nossa culmina assim também nesse processo e teve uma coisa que é muito forte assim, né, na repercussão que o filme teve também entre eles, que foi o fato deles terem saído da Aldeia Verde logo depois da realização do filme, né? Eles nunca dizem que foi, né, algo aleatório, ao contrário, eles sempre costumam dizer nas falas que ter percorrido o território ancestral durante a filmagem do Essa Terra é Nossa foi um dos motivos também que impulsionou a certeza, né, despertou um pouco ainda mais assim, né, a vontade de retomar o território ancestral, né? E a coragem para fazer isso num dos piores momentos possíveis para se tomar uma iniciativa nesse sentido, que foi não só o atual governo, mas a pandemia, né? Porque eles saíram em junho de 2020 da Aldeia Verde, né? No auge da pandemia naquele ano, assim, né? Então foi um período muito, muito difícil, assim, né? E tem sido ainda, mas eles também sempre conectam a experiência do cinema, de fazer o filme, de pesquisar sobre o território com os mais velhos, andando com eles, né? De despertar ainda mais essa consciência de que aquela terra é deles, né? E que eles têm o direito de
retomar e reaver o seu território ancestral, né? Então, é uma coisa que também é muito, muito forte, assim, né, para nós, assim, também acompanhar esse desdobramento do filme também nesse movimento concreto também, assim, né, da luta pela terra, assim. Eu também acho, só queria complementar que por que eles dão essa importância para a escola, né? Tem um filme que eu editei com o Israel, que é a Iniciação dos Filhos dos Espíritos da Terra. Mostra o ritual de iniciação dos meninos, né? Que são meninos de 6 anos, que vão para o Kuchei, que é a Casa dos Cantos, aprender as histórias tradicionais, né? Aprender a cultura, modo de caçar, modo de sobreviver. E a escola é isso também, né? Assim, os pajés, os mais velhos estão ali ensinando a cultura, ensinando. E eles vivem em função dessas escolas, né? Porque eles valorizam muito as crianças. As crianças, elas são formadas desde muito pequena, elas são tratadas com amor, com devoção. É uma técnica de sobrevivência, né? Assim, para a sua sociedade perseverar ao longo do tempo, você tem que cuidar das suas crianças, porque elas que são as próximas, né, a zelar pelo conhecimento do povo e responsáveis por transmitir isso às próximas gerações. Então, esse é o fundamento da vida indígena, né? Assim, é cuidar das crianças, cuidar dessa transmissão do conhecimento tradicional, para que isso possa perseverar ao longo do tempo, como chegou até aqui, né? Esse é o modo de sobrevivência deles ao longo de milhares de anos, assim. Então, eu acho que a escola, ela traz muita coisa, né, assim, da forma de vida deles, né, e que a gente entende como escola, assim, mas que não está separado da vida, né, como a gente separa, assim, num prédio, né. E só eu esqueci de comentar um pouco mais, né, que a Carol falou da aldeia escola floresta, assim, né, eu acho que assim, né, quando você fala desse caráter pedagógico assim do filme, ele pode ser pensado tanto na direção de mostrar e talvez ensinar um pouco dessa história para os não indígenas ou para outros indígenas para fora, mas eu acho que uma dimensão talvez ainda mais forte essa dimensão pedagógica do filme é o próprio caminhar deles juntos pelo território, né? Então, o quanto que isso é a escola, assim, né? Caminhar pelo território com os mais velhos, ouvindo e vendo os lugares dos antigos, e relembrando as histórias e os cantos que surgiram naqueles lugares, né? É a escola. E por isso a aldeia Escola Floresta, que foi o nome que eles deram para essa aldeia e um pouco o projeto que eles foram sonhando e formulando enquanto estavam vivendo essas mudanças de terra, né? Quase de 6 em 6 meses, né? Desde 2020 eles mudaram de terra. Era também eles sempre formularam dessa forma. Por que aldeia, escola, floresta? Porque todo lugar na aldeia é uma escola, né? E a floresta também é uma escola, né? Então, ele sempre diz, né? Quando eu vou pescar, quando as mulheres estão fazendo seus artesanatos, quando estão preparando a comida, quando estão dançando com os yamin, tudo isso é a escola, né? Que também é uma resposta, também é uma dificuldade, uma luta, né, muito antiga também contra uma certa ideia de escola, né, que por muito tempo foi imposta a eles como esse espaço justamente de apagamento, né, dessa história e dessa escola ancestral, assim, né? Mas que nesse longo processo, mesmo do reconhecimento dos professores, formação dos professores indígenas pelo Estado, esse certo diálogo, mas eles sempre têm que enfrentar de tempos em tempos, muda o governo, muda a compreensão da Secretaria de Educação, então eles estão sempre nessa luta para ensinar também para os brancos o que é a escola. Né, que não é apenas uma casa de 4 paredes, embora também né, eles também usam aquele espaço e, né, aquela cena, né, realmente ali reunia, né, vários pajés e professores, né, daquela escola. É um lugar muito importante para eles, que eles cuidam muito desses espaços também, né, da escola, aquela escola mesmo
lá da aldeia do Pradinho, né? Ela foi uma escola que eles próprios construíram, assim, né? E por isso ela tem até ela é um pouco diferente das outras escolas construídas pelo Estado, assim, né? Mas eles se empenham e se dedicam muito nesse processo pedagógico de formação, né? E de ensinar o que eles entendem também por ensinar, por conhecer, né? Que é sempre uma experiência também muito corporal e muito territorial, assim, né? Sim, total. Nesse sentido, a escola, eu identifiquei inicialmente nela em aquele prédio, né? Mas, de fato, ela se espraia, né? Todo o tempo. A sensação que me chega do filme é muito vivamente essa experiência dos gestos, assim, também, assim, que mostram sempre onde ali que é a terra, né? Ali é a terra deles, né? Isso está sempre muito inscrito ali. E eu, trazendo, assim, também uma outra camada, assim, queria um pouco... E acho que até talvez continuando nisso, de como que o filme também é uma experiência completa, assim, em todos os seus momentos, né? Em que há uma experiência pedagógica. Queria ouvir um pouco sobre a montagem, assim, né, da qual vocês participam ali no ponto de vista dos créditos, vocês assinam, né, mas queria saber também, enfim, elementos processuais que vocês achem relevantes de trazer nos processos de discussão, de conversas. E também, talvez, eu tenho um interesse também no recurso, por exemplo, aquele que eu chamo de prólogo, não sei também como vocês chamam na organização do pensamento e montagem, né? Que remonta, né, à invasão, né? A invasão dos brancos ali, né? Com o arquivo, que também, de alguma maneira, acho que eu volto para essa ideia da educação, né? Talvez especialmente assim para os não indígenas, né? Sempre relembrarem, né? Do que se trata ali, né? Que eu lembro também do Nhame Ré, que tem também um prólogo, né? Assim, também já ali com a história, né? Que vai ser talvez o guia, né? Do filme como um todo, né? Assim, enfim, enfim, aqui eu acho que eu não formulo diretamente a pergunta, é mais trago alguns pontos para ouvir um pouquinho vocês sobre esses processos de montagem do ponto de vista estrutural do filme, né? E essas conversas também de escolhas, de decisões. Quer começar, Carol? Bom, foi também, né, a montagem desse filme uma experiência muito diferente dos filmes anteriores. Assim, né? A Carol pode falar com mais propriedade, até porque ela é, de fato, a montadora profissional, né, de todos esses filmes, mas eu acho que assim, né, tem sobre a questão, né, para esse filme, ele era ao contrário dos filmes rituais, né, especialmente Amy Rey, que era um ritual só filmado, né, ao longo de vários dias, né, de certa forma o ritual já ditava um pouco orientava a montagem, né, porque o roteiro naquele caso era o próprio ritual, que já é muito roteirizado nesse sentido de, né, tem os seus momentos, aqueles é a minha sequência, né, são coisas que eles valorizam muito, que inclusive criticam muito na montagem, e a própria a montagem por ela sempre, né, elide a continuidade, a duração, que é o que eles valorizam mais. Então, quando a gente está filmando, geralmente no contexto de oficina, né, a assistir o material bruto é uma experiência que, entre eles, mas em vários outros contextos de oficina com povos indígenas, é algo que costuma ser uma experiência única, assim, né? Porque há um envolvimento de toda a aldeia, assim, né? Dos mais novos, de 3, 4 anos de idade, até os mais velhos, de assistirem os materiais filmados por horas seguidas, assim, né? A gente já presenciou sessões de 4, 5 horas de material sendo exibido ininterruptamente na aldeia e com todo mundo assistindo, acompanhando
com muita atenção, né? Uma coisa que no nosso contexto assim, né, de exibição, etc., né, exibir um filme de 5 horas, 4 horas, coisa que a gente já fez, né, no Fórum Doc, mas é algo geralmente para um público muito especializado, muito restrito, assim, né? Então tem essa questão já do próprio com relação à própria montagem, né? Mas então sempre tem esse elemento também da necessidade da montagem também como algo importante para que o filme possa atingir um público mais amplo, né? E circular em outros contextos, dos festivais, né? E especialmente Yami-Hey e Essa Terra Nossa foram os 2 filmes que romperam. As animações também circularam muito, né, em festivais, né, de curtas e animação. Mas dos longas, assim, né, o Yami-Hey foi, né, exibido em Tiradentes, premiado em Tiradentes, Essa Terra também. Então ele furou um pouco um certo um certo muro assim que até então se interpunha, né, com uma produção de quase 30 anos de filmes por cineastas indígenas, né, que nunca chegaram ou nunca chegavam a esses espaços dos festivais do cinema brasileiro, né? Então, mas eu acho que nessa experiência dessa terra, né, foi desafiador nesse sentido, porque o que a gente tinha era uma sucessão de caminhadas pelo território no caminho de ida e volta desses lugares, né? Então, por isso também essa característica muito andarilha, né, do próprio filme, mas a gente precisava encontrar um fio, de certa forma, né, para conectar todos os lugares que a gente tinha percorrido. Então, houve várias decisões, porque a gente passou por muitos outros lugares além dos que estão no filme, né? A gente começou na Aldeia Verde, a gente foi em todas as aldeias, não cada aldeia, mas todos os territórios no Machacali. A gente visitou outros territórios também onde eles já tinham vivido, mais recentemente, mesmo em 2006, nessa terra onde eles viviam em 2006, a gente foi lá, visitou um outro povo indígena da região, os Mucurim, né? Mas depois, durante a montagem, a gente resolveu centrar no território mais antigo da Água Boa e do Pradinho e no entorno daquele território, entendendo também que aquele território, por se tratar do território mais antigo de ocupação deles, é aquele também que pode, com mais, apesar de ser muito difícil, mas ainda assim é onde se tem mais potencial para exigir uma revisão do território demarcado, né? Porque ali as condições, né, de estimular, inclusive, o próprio estudo da ocupação daquele território, etc., para ampliação, ele é muito mais factível, né? Então, também isso orientou um pouco a nossa decisão de centrar um pouco ali, não tendo a ideia, né, sem ingenuidade, achando que o filme, né, mas entendendo que o processo também, quando eventualmente houver alguma condição política de revisão territorial, tudo que foi registrado durante a filmagem certamente vai ser um elemento importante assim de pesquisa inclusive para um relatório de demarcação, assim, né? E aí havia também tanto nessa terra quanto no Yami-Hey, os 2 prólogos foram feitos depois, um pouco, né, das filmagens principais, assim, né? E já com uma certa intenção de que eles já foram feitos já para serem prólogo, né? Então, no caso da Yami-Hey, a gente estava numa etapa de tradução do material filmado durante o ritual, que inclusive com um intervalo de quase 2 anos, né? O ritual foi filmado em 2017 e a gente finalizou em 2019, e em 2019 que a gente fez a encenação durante a tradução. E aí já com a ideia de que era importante ter a história das Yami-Hey, melhor ainda que ela fosse encenada e não só contada, para que o espectador de fora tivesse uma mínima introdução àquele universo, assim, né? O que não está longe de ser muito didático assim também, porque eu acho que, né, inclusive em Yami-Hey isso é até mais marcado do que nessa terra, na reação inclusive do que escreveram sobre o filme, né, essa opacidade, essa dificuldade de acompanhar, de entender o que está acontecendo, e ela é intencional também, né? Mas nessa terra isso vinha muito mais de um debate nosso, assim, né?
especialmente entre eu e Carol, porque a gente também, o filme foi finalizado já durante a pandemia e já após a saída de Israel e Sueli da Aldeia Verde. Então, era um momento que eles estavam sem acesso à internet, se conectavam com muita dificuldade do próprio celular quando iam à cidade. Então, também foi um processo em que eles tiveram muito menos participação assim, né, dessa montagem. Foi uma montagem que a gente fez realmente sem muitas condições, né, de poder ir lá, assistir antes, etc. Foi feita de forma diferente, assim, né, dos anteriores. Mas havia ali aquela nossa preocupação, porque a gente tinha já um certo, né, a Carol tinha um corte encadeando um pouco as caminhadas pelo território, mas a gente sentia vontade e necessidade de alguma introdução. Mas a gente também não queria que fosse uma introdução que tivesse completamente destoante da forma como o filme é conduzido, segundo o próprio ponto de vista deles, porque né, apesar de haver essa vontade de uma denúncia, de um enfrentamento, né, essa denúncia é feita cantando, né, cantando os lugares por onde eles passavam, né? Então a forma é uma forma própria deles, né? Então a gente não queria que essa introdução fosse os Machacali estão aqui, essa é a história do que aconteceu, etc. Então a forma que a gente encontrou, inspirado até em outros textos, outras falas de Israel e Sueli, era um pouco... E aí a gente, né, pesquisou, encontramos esses materiais de arquivo, alguns deles que a gente nem conhecia antes, e sugeriu isso, fazer esse prólogo, mas tentando que o prólogo tivesse mais afim com a forma como eles continuariam contando aquela história, do que exatamente um contexto, um off contextualizador demais, né? E ainda trazer o contexto não só para o que eles estão passando hoje, mas as raízes, né, do problema, que aí, por isso, também aquela vontade de começar pelo mar, né, de começar pela invasão. E acho que é isso. Então, essa montagem foi mais difícil por causa dessas dificuldades que o Roberto apontou, da gente não poder estar junto, né, no meio da pandemia. Geralmente os processos de montagem, eles já são assim menos coletivizados, né, do que o das oficinas de gravação, assim, porque nas oficinas de gravação, tudo que se filma, assiste todos os dias junto na aldeia, né? E aí, quando geralmente eles iam para a cidade para a gente editar, assim, iam 2 ou 3, né? Para fazer toda a tradução do material bruto primeiro, assim, que é um processo muito cansativo, né? E na montagem também acaba que nessa parceria não indígenas e indígenas era o lugar em que a presença não indígena era mais forte, assim, às vezes controlando o software, o computador, né? Mesmo a linha narrativa, assim. Eu acho que hoje isso já avançou muito, sabe? Porque a gente tem cineastas indígenas que são montadores, Kamikiá, Cumã, então eles já não assim, precisam mais de professores dessas técnicas, né, para desenvolver seus próprios filmes. Mas no caso, por exemplo, do Israel, o Israel, assim, ele sempre foi câmera. É muito comum, a gente trabalha com cinema, é difícil você ver, se encontra, mas pessoas que são câmeras e montadoras, geralmente você é uma coisa só, né? Assim, você gosta mais de gravar, você gosta mais de montar. O Israel gosta muito de gravar e ele nunca gostou muito de editar, assim, apesar de que ele trabalha seriamente, poeticamente da mesma forma, mas não com o mesmo prazer, né, que ele sempre teve em gravar, assim, porque a gravação é como se nada sobrasse, né, assim, porque é como o Roberto falou que o ritual seria o roteiro já de gravação, né? Então, o ritual acontece ao longo de 6 dias e 6 noites, tem tudo o que vai acontecer e ele já sabe tudo que ele pode filmar, tudo que não pode, tudo que deve ser filmado. Então, ele se prontifica enquanto cinegrafista, antecipa as ações, filma da melhor forma tudo, pesquisa com os antigos, então aquele material bruto ele é completo, assim, ele já não é inteiro, porque ele já teve escolhas de gravação, coisas já não foram filmadas, né? E aquele é um ritual de 1 ano, né?
porque eles tiveram aquela experiência, com certeza coisas deram errado, como tudo, né? Então, esse material, nada sobra. É como se esse bruto fosse já um recorte da realidade, e ele já merece ser guardado, né? Então, quando ele senta assim para fazer esses filmes com a gente, tem muito dessa parceria também da gente criar filmes que vão circular entre a gente. Eles também querem que a gente imprima nossa forma de ver para que isso fique interessante aos nossos olhos, né? Porque eles sabem o que eles gostam para eles. Mas eu acho que ele deve pensar que ele não sabe o que a gente gosta. Na forma de fazer filmes, assim, né? Então, é importante para ele essa parceria também. E sempre foi assim que ele procurou a gente para montar. Não só para dar essa ajuda técnica, mas para que a gente imprimisse nosso olhar ali, para que o filme dele também fosse bom ou assistível entre os não indígenas e acessasse também os não indígenas, já que para ele o bruto já tinha essa sensação de completude, assim, né? E essa ideia do prólogo, assim, na verdade, foi a última coisa que a gente pensou na montagem, foi uma das coisas mais difíceis de fazer, porque quando a gente chegou a encontrar uma primeira vez no processo de montagem com Israel Sueli, a Tata, nossa amiga, para assistir um copião de 11 horas, que era um copião dessas andanças nossas, o registro dessas viagens. E aí a Tata até chamou atenção para isso, assim, de que a presença do não indígena era muito forte nas imagens, que a gente teria que lidar com isso, assim, né? Isso foi assim, uma grande questão, porque como a gente iria lidar com isso? A gente iria lá entrevistar os fazendeiros, ou a gente ia usar os arquivos que a gente tem dos fazendeiros, falando mal dos índios, ou a gente ia fazer um infográfico explicando aonde eles moram, contextualizando o mapa de Minas Gerais, ou usar os arquivos que a gente tem, eram assim, algo difícil, assim, né? E aí também a gente deu um pouco de sorte, de no meio da pandemia também, o Roberto encontrou o Isaías Sueli em Tiradentes, graças que o nosso filme estava passando Um lá. pouquinho antes, foi no ano de MRI mesmo, 2000 Estava todo mundo já em pandemia, né? Aí pude gravar esse off que dialogava um pouco com as imagens, mas ele não estava vendo as imagens e narrando, né? Então, durante a montagem, eu quis também jogar com isso, assim, se ele está vendo as imagens e narrando ou se o áudio veio antes, né? Então, também teve essa montagem do prólogo, que foi casar essas imagens com o áudio dele, que não foi fácil também, porque eles gravaram tanto o Israel e a Sueli, eles queriam que a voz dos dois entrasse, porque a gente fez muito filme com o Israel narrando, porque a forma dele de gravar, ele filma narrando, assim, é uma coisa muito interessante, porque ele vai criando camadas, assim, ele tanto descreve o que você está vendo, quanto ele vai lá no mito e ele tanto entrevista quem ele está vendo, quanto ele vai lá no espectador, assim, ele cria muitas camadas, narrando enquanto filma, assim, né? Então, os filmes dele sempre foram muito narrados. E você pode perceber nesse filme Essa Terra é Nossa, todas as cenas que tem narração dele são as cenas que ele filmou. Onde não tem narração, não é ele filmando, assim. Quem conhece o Israel sabe que ele não filma muito calado, assim. E aí os filmes dele são prontos, saem prontos, é difícil de editar, né? E aí aí teve o Yami Rei, que a Sueli assumiu a narração, ficou lindo assim, né? E aí nesse filme eles queriam mesclar, né? E aí foi muito difícil para mim, eu fiz várias tentativas tentando atender essa demanda, mas era muito difícil alternar as vozes naquele prólogo assim. Não sei, o Israel se tornou um condutor ali das coisas e o jeito dele falar assim. Aí acabou sendo ele a voz da narração, tanto que ele também emenda já, né, com a cena inicial, que é a visita à caverna, assim. E aí foi um processo duro também, porque eu trabalho aqui na TV educativa, sabe? Né, antes da pandemia, trabalhava de 9 às 5 e editava à noite, né? Era o terceiro turno, assim. E para ter esse diálogo com o Roberto, tinha que exportar, né, os móveis, tudo muito pesado. Agora
essa montagem online. Ontem até um cara me ligou me chamando para fazer a montagem de um filme. Chamei a atenção para ele que vai ser à distância, que vai ser tudo online, que é possível, mas que essa relação do diretor sentado com o montador, assim, talvez tenha acabado. Isso é muito bom para o editor também. Aí foi assim, né? Assim, essas experiências de montagem com o Israel sempre foram muito, muito incríveis. Carol, só lembrando essa coisa do prólogo, tinha uma questão técnica também dos sons, né, dos áudios, porque a gente fez, eu estava com o Israel Sueli em Tiradentes, né, no lançamento de M-Reg, que foi em janeiro de 2020, né, pouquinho antes da pandemia. E aí, a gente gravou os áudios com Israel, a gente, né, elaborou um certo roteiro assim, das frases, e inspiradas em coisas que ele já tinha falado ou falou. Então, mas ele até, algumas daquelas imagens, assim, a gente até estava com ela no celular, assim, a gente gravou no quarto de hotel em Tiradentes. E aí, só que o da Sueli, depois a gente gravou aqui em casa, em Belo Horizonte, já voltando de Tiradentes. E aqui teve uma interferência de som, muito pior. O hotel lá estava bem mais silencioso. Então, a gente não teve assim, um momento, uma condição de gravar num estúdio ou num lugar mais isolado, assim, né, para que funcionasse essa alternância assim também, né? Mas era uma vontade também que aquelas imagens de arquivo, assim, né? O que eu acho que é uma coisa, um jogo ali da narração com as imagens é que ela justamente ela inverte completamente também o ponto de vista da narrativa. Então eu acho que aquilo também já dá a tônica, apesar de ser um material bem diferente do restante do filme, ele também tem uma conexão, né? Porque aí situando, porque desde a imagem do mar, o mar está sendo filmado da praia, né? Então eu acho que, né, o ponto de vista ali que já está sendo colocado ali na própria imagem de quem está contando aquela história, assim, um pouco, assim, né? Então, mas era também uma vontade de fazer uma certa ironia assim com a própria iconografia, né, que é a iconografia que tá, né, são desenhos de viajantes naturalistas europeus, ou então imagens que serviam daqueles filmes de avanço para o interior das matas e etc e tal. Então a narração do Israel sobre aquelas imagens ela também já né, embaralha um pouco também o que se esperava um pouco de uma narração sobre aquelas imagens ou do que aquelas próprias imagens dizem, assim, né, do olhar que elas colocam. Então, quando ele fala, esse é o desenho que um branco fez, né, eu acho que é até uma coisa que o Juliano Gomes mesmo, acho que ele gosta muito assim, um pouco dessa inversão, no certo sentido, porque é uma experiência também de contra-etnografia, assim, né, ou de uma white-etnografia, né, como a Michelle Matthews fala, que seria assim, uma etnografia dos brancos pelos Machacali, assim, né, que é contar como são os brancos, quem são esses que chegaram aqui nas nossas terras, né? Por isso aquela descrição também bem quase como se fosse um naturalista descrevendo os brancos, né? Um pouco, eles são como abelhas e formigas, eles andam todos em bandos aos montes e aquelas crianças enfileiradas no colégio militar, eles com aquelas roupas, com aquela, né, esse estranhamento em relação aos brancos também era uma intenção que aquele prólogo também provoca, assim, né? Gente, acho que a gente já até passou um tempinho do que combinamos, né? Assim, também fico só preocupado em não tomar muito tempo de vocês. Nara, não sei se você também quer trazer algo, assim, para a gente, de repente, a gente pode... eu vou fazer só uma provocação final da minha parte também, depois Nara puxa também para os encaminhamentos finais, que é algo que vocês já, em vários momentos, acho, da nossa conversa hoje, que ali vocês mencionavam um pouco algo, por exemplo, ligado a como é que é também, o filme é caminhar pelo território ancestral e de algum modo, ele mesmo sinaliza para um desejo da retomada, né? Em alguns momentos, tanto Carol quanto Roberto
falaram sobre isso. Eu queria só um pouco, talvez assim, como estamos chegando assim ao final da conversa, ouvir um pouco mais vocês sobre, talvez assim, que impactos o filme está tendo, né? Lógico que, como o próprio Roberto falou, assim, né? Sem também dar muito poder ao cinema, porque não é que o audiovisual sozinho, né? Ele vai permitir processos, né? No campo do social, no campo das lutas políticas, né? Mas como que esse filme, eu acho que volta até aquela ideia da singularidade dele em relação à filmografia, né? Como que vocês estão percebendo, tanto internamente, né? Tanto para eles mesmos, né? Assim, como que tem sido o filme. Tem perguntas que eu nem fiz, assim, mas eu vou só mencionar de passagem, assim, às vezes me parece também o filme também tem momentos de elaboração de luto, né? Quando se visitam lugares, né, em que estão ou tem pessoas enterradas ou pessoas foram assassinadas, né? Enfim, eu queria ouvir um pouquinho mesmo se vocês falarem assim do impacto que o filme está tendo, assim, tanto, né, assim, no corpo social, né, assim, como é que o cinema pode ser o audiovisual, acho que a gente volta um pouquinho para o início, né, essa possibilidade de aliança, né, de contribuir para possíveis retomadas, digamos assim, né, para insistir nessa palavra. Foi muito importante esse filme, né? Assim, foi com esse filme também, foi uma das consequências dele, foi essa retomada, né, desse território que eles estão hoje, assim. Esse filme deu muita força para a luta, assim, né? A Sueli defendeu o TCC dela com esse filme, assim, relacionando a essa história da luta pela terra, assim, é um documento, né? Que eles criaram muito forte, muito potente, e ele ter conseguido alcançar muita gente é uma prova da força dele, assim. Por isso eles acreditam muito na força desse filme, assim, porque ele circulou, chegou em festivais, ganhou prêmios, né? Agora, assim, se a gente tivesse, por exemplo, criado uma poupança e guardado todos os prêmios que a gente recebeu desse filme, talvez hoje a gente teria um dinheiro para fazer um outro filme, que a gente precisa fazer. A continuação desse filme é um filme que aborde a história recente, né, as várias lutas recentes, as várias mudanças, as várias terras pelos que eles passaram e o que eles estão passando hoje, né, que é muito dramático, né. Falei com o Israel a última vez, ele falou, não, Carol, é difícil, nós estamos começando tudo do zero. Então, assim, você começa, constrói uma coisa ali ao longo de 10, 15, 20 anos, de repente tem que começar tudo de novo. E a gente vive pouco, né? Assim. Então, é muito duro, né? Assim. E por que a gente não fez essa poupança, essa caixinha para fazer outro filme? Porque a vida não espera, né? Assim, esse dinheiro precisa chegar em todo mundo, a vida está difícil, não tem como... agora a gente precisa pleitear algum novo edital público, né, para a gente conseguir aprovar esse. Foram quase 7, 8 anos, né, assim. Algumas perspectivas aparecem, mas aí somem, são efêmeras, é muito difícil, né, assim. E aí conseguir mesmo conciliar isso que aconteceu, sabe? Por isso que foi algo assim. E a Michu que mandou esse filme, porque é algo muito difícil você conseguir um recurso, conseguir conciliar os equipamentos, os tempos, as viagens, assim, é muita coisa que tem que confluir para um dia a dia de luta tão difícil que eles vivem, assim, cada dia é um dia. Cada dia é uma coisa diferente, é um perigo, é uma coisa para resolver, ou às vezes é nada, ou às vezes é ritual. É uma vida, cada dia é um dia, assim, né? E a gente conseguiu viajar ao longo de 15, 20 dias, junto com 15 pessoas, né? E ter recursos para isso, pagar todo mundo, pagar sem nota fiscal. Então, assim, muitas coisas aconteceram que permitiram a gente fazer esse filme, que é muito difícil conseguir de novo, né? A câmera que a gente tinha comprado para a aldeia, que a Sueli chegou a filmar o último filme dela, Encontro de Pajés, estragou. A vida útil das câmeras é muito curta, porque é pauleira, né? É muita poeira, o trânsito, né? Não tem esse cuidado, assim,
com eletrônico, então a vida útil dos equipamentos é muito curta, e aí não tem equipamento para filmar. Então, assim, o ideal era a gente seguir, né, com a terra, acompanhando a luta deles, que está em um momento único também, muito forte, e vamos ver se, né, como isso é possível de viabilizar. Tem muito material de arquivo que a gente não utilizou desse filme, materiais antigos, né, outros arquivos que a gente tem de outros trabalhos que serão muito importantes para continuar contando a história desse contato com os não indígenas, que já vem ao longo de 300 e tantos anos, 400 anos. Então, é uma história muito longa, que a gente tem que produzir muitos filmes, né, para tentar acompanhar algumas épocas dessa história longa. E eu acho que também, assim, né, o filme, entre alguns, assim, a gente infelizmente não teve, né, ainda a chance a gente, né, o filme chegou a ser visto em algumas aldeias, mas a gente não teve lá presencialmente, né? Eu não voltei lá nas aldeias principais desde da pandemia, né? Tenho ficado mais próximo também com essa situação toda que os Sueli estão atravessando, né? Às vezes que eu tenho ido mais para a aldeia deles, assim, né? Mas houve, por exemplo, um outro cineasta Machacali, o Marilton Machacali, que ficou muito impactado assim quando assistiu o filme. E fez o TCC dele também aqui no FIEI, né, na licenciatura indígena da UFMG, em grande medida provocado pelo filme também, assim, né? Ele fez um filme muito bonito, assim, que infelizmente não está, ele fez ele todo em Machacali, não foi ainda nem legendado, porque ele fez por conta, né, praticamente por conta própria, assim, mas que é um filme que ele também conta histórias assim ele retoma um dos assassinatos que o filme conta, né, aquele que bem em frente onde eles pintaram o muro era o avô dele, né? Então ele retoma aquela história do Essa Terra é Nossa para elaborar e contar a história como ele conhece pelo pai dele, pelos tios, né, e faz uma referência ao filme, né? Ele usa aquelas imagens aéreas do território, porque ele mora lá no Pradinho, assim, também, ele pediu para usar, né, e nelas reaparecem agora nesse filme, né? Então, sem dúvida, assim, né, é algo que a gente começar a pensar agora, mas é um outro trabalho também monumental que tem pela frente de reunir toda essa filmografia agora num acervo, né? Que é algo que é uma discussão ainda muito difícil no Brasil, em contextos indígenas ainda nem se fala, assim, né? Mas de como garantir que todas essas imagens que eles têm produzido ao longo dos últimos anos possam ser revistas, reelaboradas, e virar outros filmes também, que eles também se interessem a trabalhar com essas imagens dos arquivos, do que já existe filmado, né? A gente sabe o quanto isso é importante nos processos dos filmes indígenas, né? Nunca sempre lembra, né, a própria Festa da Moça, né, aquele filme pioneiro do vídeo nas aldeias, em que ver as imagens do ritual filmado provoca a iniciação né, a feitura de um novo ritual, e essa cena se repete agora em Adeus Capitão, né, de uma forma também muito impressionante, né, no ritual de furação do lábio dos meninos. Então, assim, a força dessas imagens, como que elas conseguem ativar, né, quando elas são vistas pelas gerações, ela não é também algo, né, apenas uma figura, um modo de dizer, porque eles sempre repetem, né, que estão fazendo os filmes para as futuras gerações, para os jovens verem e tal, e geralmente a gente interpreta isso com uma certa ingenuidade também sobre a capacidade do cinema de ser um veículo de transmissão da cultura e etc e tal. Mas quando a gente vê o que esses filmes fazem nesses contextos, né, que um filme possa provocar a furação de um ritual de furação do lábio, assim como um filme possa provocar e fortalecer um movimento de retomada, né? Eu acho que também indica para formas de
desdobramento do cinema, né, nessas lutas e na vida, assim, né, de uma forma muito interessante entre os povos indígenas também, né? E eu acho que isso também tem muito a ver com a forma como os filmes são feitos, assim, né? Essa maneira, né? E por isso essa vontade de manter também essa fidelidade a essa forma de filmar, que é fazendo, permitindo encontros, reunindo, né? Porque um filme, um recurso desse, ele permite juntar lideranças de todo o território, de colocá-las para conversar umas com as outras, coisas que dificilmente, ainda que eles vão se visitar, etc., né, criar esse contexto para que isso aconteça, isso gera e provoca muita coisa, né? Então, sem dúvida, eu espero que assim que eu conseguir a gente, né, retornar ao Pradinho, Água Boa, e fazer sessões do filme por lá, eu tenho certeza que isso também vai animando, porque eu acho que ver essa história, né, e ver né, como os brancos tratam eles e como, né, isso desperta também uma revolta, né, sobre a situação em que eles estão. Eu acho que é muito essa revolta também que contagiou Israel e Sueli e essa comunidade que fez esse movimento assim, né, nos últimos anos. O Roberto falou de reunir os filmes, já começou, né, assim, uma tentativa aqui da Rosângela de reunir alguns filmes Machacali, ela reuniu eles nesse site aí. Eu mandei para vocês, não tá o Essa Terra nem a Mirrei, porque estavam circulando em festivais na época que fez o site, mas tem que atualizar, né, tanto para esses filmes mais novos, esse do Marinho, que estou doida para ver também. Será que ele botou para lugar no YouTube, será? Então, eu vou dar uma olhada, mas ele está todo em Machacali, mas eu acho que a Rosângela chegou a mandar o link na época. Mas é isso também, né, de acervos que assim, lugares para assistir os filmes, mas tem todo o material que não estão nos filmes, né, que aí multiplica por centenas de horas, né, que já foram filmadas ao longo dos últimos anos, e como tornar isso acessível, né, para futuras gerações, inclusive de pesquisadores Machacali, desses jovens pesquisadores que têm, né, agora esse ano formou a primeira turma de quase 10, né, alunos Machacali do FIEI, que foi a primeira turma que também ingressou na universidade, assim, num número significativo, assim, né, de todos os territórios também. Então, é um movimento que deve se prolongar e certamente é muito importante que a gente encontre maneiras de que esse material possa ser, né, atualizado por eles, assim, né? Isso é uma coisa muito difícil, assim, né? Mó demanda, na verdade. O Joaquim Maná, que é o doutor pela UNB do Sunicuim, me falou uma vez que ele nunca assistiu todo o material didático que já foi feito pelo Sunicuim desde a década de 80 para cá. Assim. Ele gostaria de conhecer, mas esse movimento de reunir tudo em um acervo, né? Dentro da terra indígena, assim, isso aí é muito necessário. Porque quem compra as coisas, quem reúne os acervos são os museus, as grandes museus, as universidades. Né? Recentemente, a Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, comprou 5 filmes Machacali. A Nara está até Na por lá. aldeia, mas estarão numa biblioteca da Universidade Americana, né? Como vários outros arquivos, né? Que a gente tem dos Vissungos, Diamantina também, lá no Congresso de Washington. Então, assim, é uma demanda. E o Vídeo nas Aldeias, por exemplo, que está lutando para conseguir digitalizar o próprio acervo, assim, né? Tem conseguido por partes, mas agora virou a missão do Vansan, né? Assim, nem é fazer mais filmes, é conseguir digitalizar e ter acesso a tudo que já foi feito, né? Porque a gente está ficando sem memória, né? As coisas não duram, né? Se perdem. Acho que é isso, né? Vocês tinham despedido e aí eu vou entrar aqui no finalzinho da conversa, assim, acho que, enfim, tem muitas coisas, assim, do que vocês falaram, né,
me fez pensar muito no propósito mesmo, né, dessa mostra, até muito no que a gente está desejando com esse festival, assim, porque é um festival, né, realizado com apoio da Lei Aldir Blanc de Rondônia, em que a gente traz muitos filmes brasileiros, mas que a gente tentou pensar numa programação a partir das questões locais, né, assim, dos problemas, assim, do que nos afeta ali em Rondônia, assim, e obviamente que a questão indígena é algo muito sério lá, né, muito do que a gente conversou aqui, dessa um preconceito muito forte dos não indígenas, um ódio mesmo, né, tem algumas coisas assim que a gente que esse filme, né, o Esta Terra é Nossa, ele faz a gente sentir ali, por exemplo, aquela sequência, né, que Carol comentou, assim, que alguém ali, assim, ela tá caminhando e questiona se é cego, alguma coisa assim, né, tem uma violência muito grande, que que é algo muito presente, assim, né, em Rondônia, nessa relação, assim, entre indígenas e não indígenas. Rondônia é um estado que tem cerca de 60 povos, né, indígenas, assim, e que a relação com o cinema ainda ainda está assim caminhandinho, né, assim, tem a gente tem o Corumbiara, claro, né, que é um filme importantíssimo do Vansan que foi realizado em Rondônia, né, mas assim, nessa dinâmica da nossa conversa de hoje, né, de oficinas e de uma colaboração, assim, no processo de, de, de invenção de um filme, mas de experiência e de luta, né, assim, que está tudo vinculado, eu acho, a impressão que eu tenho é que são coisas assim que a gente precisa aprender e construir mais lá, né? Também tem formações intercultural indígenas, né? Sobretudo assim várias no interior. Tem muitos professores que têm um interesse enorme em trabalhar com cinema, mas que são pessoas que daí não têm, né, assim, muito conhecimento técnico mesmo, né, que é essa contribuição, por exemplo, que a Carol vem trazer, assim, né, que tem experiência de montagem, enfim. Então, esse vínculo mesmo do cinema, né, com essa, enfim, a experiência e a educação e as lutas indígenas, assim, é algo que a gente está construindo devagarinho. Acho que tem, assim, tem filmes, né, que são realizados em Rondônia, recentes, inclusive, que foram realizados, né, numa aliança, digamos assim, com Zuru Uauau, por exemplo, né? Teve um filme recente, mas que não foi em processo de oficina, né? Que é uma dinâmica, um processo de criação diferente, assim, tem impressão, né? Não conheço tão bem também, mas acho que está muito distante do que a gente conversou hoje, assim, né? Como modo de construção também. E de luta mesmo, né? Assim, de algo que se cria com tempo, com processo, com muita escuta, né? Das necessidades, assim, e enfim, da vida, né? Como ela vai acontecendo dentro das aldeias, né? E assim tem algo que vocês mencionaram. Acho que foi o Roberto que me fez pensar numa frase da Sueli, que eu ouvi uma vez ela falando num debate, que ela disse que o cinema clareou os Machacali, né? Assim, que é essa... através dos filmes, né? Nós, não indígenas, começamos a aprender muito sobre a vida deles, enfim, a visão de mundo, a percepção, né? Muitas coisas assim. E que eu sinto que a gente precisa muito fazer isso, né, assim, em Rondônia, e que essa conversa e outras coisas que a gente está tentando trazer, assim, com o festival, para contribuir nessa caminhada, né, assim, tentar
criar mais articulações também, porque justamente assim, né, tem muitas pessoas, eu estou conhecendo cada vez mais assim pessoas que têm interesse em realizar oficinas e trabalhar nessa lógica assim, né, de uma aliança, mas enfim, que precisamos conhecer mais essas metodologias, né? Porque acho que, enfim, a impressão que fica assim é essa, que a gente precisa contribuir assim e tentar alimentar mais esses laços com pessoas como vocês e, enfim, né, o pessoal do Vídeo nas Aldeias, também tem a Luísa Lana lá com os Guarani e Kaiowá, enfim, várias pessoas que estão trabalhando em processos, né, de oficina, assim, e, enfim, e conseguir trazer mais isso para Rondônia também, assim, com as pessoas, né, que estão lá e que têm uma relação com diferentes povos indígenas, assim. Enfim, então é mais um comentário final, assim, né? Não tenho nenhuma pergunta em particular, mas é até para, enfim, para ajudar a contextualizar um pouco mais também, né, o nosso interesse também enfim, em trazer muitos filmes indígenas para serem vistos em Rondônia, né? Porque, como vocês mencionaram também, né, tem um circuito de festivais assim que esses filmes circulam, e, e muitos não chegam em Rondônia, né? Que também é um lugar que tem pouquíssimos editais de cultura, então surgiu agora a oportunidade com a Lei Aldir Blanc, e enfim, então assim para a gente tem acho que está sendo um momento muito especial de poder mostrar vários filmes e dentre eles, né, o Essa Terra é Nossa, assim, e os filmes, assim, relembrando, né, que os filmes estão disponíveis no site do festival, ficarão disponíveis durante os 5 dias, né, do festival, assim, do dia 19 ao dia 23 de maio. A gente tem uma mostra que se chama Beira Convida Fórum Doc, né, que reúne 6 filmes, enfim, ou realizados por cineastas indígenas, ou também numa aliança entre indígenas e não indígenas, como é o caso do Essa Terra é Nossa. E tem outros filmes, né, nas outras programações, assim, na programação Histórias de Família também tem filmes indígenas, nessa Brasil Vários Cantos, então, assim, fica esse convite, né, para os nossos, enfim, para o público rondoniense explorar toda essa filmografia, assim, que a gente trouxe, né, no festival, que tem muito esse intuito também de fazer esse convite para conhecer outros cinemas, né, outras maneiras assim de estar pensando e criando com as imagens e com os sons. Eu agradeço muito a presença de vocês, Roberto, Carol, tempo de vocês aqui para esse debate. E, enfim, encerro a nossa conversa. Não sei se vocês têm algum comentário final, assim, antes da gente concluir. Só agradecer o convite, desejar aí uma excelente mostra, festival aí para vocês, que o festival tenha vida longa. Tomara também, enfim, não sei se vai acontecer sessões presenciais, também não, mas enfim, que eventualmente se o festival for circular por outros lugares em Rondônia, em aldeias indígenas, os povos que tiverem contato com o filme, que quiserem levar para a aldeia, a gente tem maior interesse, né? E nas poucas oportunidades que a gente teve, porque o filme circulou bastante, mas a gente não circulou com ele, né? Porque estava em pandemia a maior parte, né, do tempo, mas sem dúvida, sempre que a gente tem notícias, né, do filme sendo exibido em algum território ou sendo assistido por realizadores ou professores
indígenas em geral é sempre muito, muito legal também. Então, deixar esse recado assim também. É muito bom conversar com vocês. Eu tive em Rondônia trabalhando com os Paetê Suruí, também um contexto difícil, né? Assim, eles são evangélicos, tiveram contato na década de 60, mas uma força muito grande que a religião evangélica entrou dentro das aldeias, assim, né? E aí você fica falando dessas parcerias interétnicas, assim, não sei, eu fico pensando que igual eu tive nos Vanchacalé 14 anos atrás, que a gente trabalhava com essa formação, a gente estava chegando com uma tecnologia que nem todo mundo tinha, que era a câmera profissional. Hoje em dia todo mundo tem celular, já está filmando, assim. Eu acho que o nosso lugar é outro, sabe? Mas ele ainda também está se elaborando, assim. Como que vai poder se dar essa parceria, assim, visto que eles já são autônomos, assim, né? No fazer filme. Como é que é essa coisa da formação e de nós para eles, eu acho que não faz muito mais sentido, assim, né? Tem vários indígenas que trabalham com isso, que são, né, que são formadores, professores de audiovisual e eles dão muito mais valor num professor indígena do que num não indígena. Então, qual seria esse lugar de parceria, assim, de fazer junto? Recentemente a gente teve alguns filmaços, tipo A Última Floresta e, né, aquele outro lá da Maia Darim, no Amazonas, Febre, né? E aquele outro Chuva na Aldeia dos Mortos, é esse, não? Então, assim, são mega produções, né, feitas por produtoras com grana, assim, dentro do contexto indígena, fazendo ficção, eu acho, né? A coisa tem evoluído muito, assim, nessa parceria interétnica. Então, acho que, à medida que o tempo vai passando, os meios de produção vão se transformando, esses lugares também vão se transformando, e a gente vai tentando entender, assim, né? Mas eu acho que esse contexto que a gente chegou nos Machacali, ele não existe mais, né? Assim, e como se dá isso, assim, é tudo, a gente vai fazendo, trabalhando e criando, né? Não tem uma forma, assim, mas é trocando, é aprendendo junto, é conversando também, né? A gente vai aprendendo junto. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada por esse comentário. O que eu fico pensando assim em relação ao contexto de Rondônia, né, que, enfim, que eu também não moro mais lá, então é muito das relações que eu tenho, das pessoas com quem eu converso e das pessoas que estão tentando realizar projetos, assim, eu acho que uma das coisas dessa aliança passa pela não necessariamente formação assim enfim, de cinema, coisas assim, mas acho que, né, o que você mencionou, por exemplo, da gestão das imagens, de conseguir caminhos para realizar projetos, para realizar o filme ou alguma coisa, né? Porque, enfim, o que eu mencionei, né? Rondônia não tem praticamente editais de cultura, teve agora, né, a Lei Aldir Blanc, a equipamentos, conseguir comprar equipamentos, porque enfim, acesso à internet. Então, distribuir os filmes, né? Acho que é uma coisa que a gente tem distribuir. sentido muito com o alcance que o filme ganhou, assim, né? O trabalho da distribuição, né? O quanto isso também exige, assim, né? De entender esses caminhos, de fazer essas negociações e etc. Isso é um trabalho muito constante que vai muito além da finalização do filme, né? Então, acho que isso também é outro. Então, eu fico pensando muito nisso, né? A aliança, assim, numa questão logística, enfim, logística, né? De criar condições, meios para que esses, enfim, que os filmes, que essas alianças, assim, entre o cinema e as lutas indígenas, elas aconteçam, né? Acho que tem muito a ver com isso, assim. Mas, enfim, só para para esclarecer isso. E então agradeço muito a presença de vocês e deixo aqui o convite, né, para verem os filmes e, enfim, acompanhar também um debate que vai acontecer no domingo, um debate ao vivo com John Nara, né, do Guarani Kaiowá, que vai
está ali representando o filme Ava Viverá, Terra do Povo do Raio, com Márcia Moura, né, que é uma ativista indígena de Rondônia, e com Van Sancarelli. Esse debate vai ter mediação do Rubem Cacheta, e é no domingo às 17 horas, no canal YouTube, né, do Beira. Então, muito obrigada e até a próxima. Agradecemos a sua presença no Beira, Festival de Cinema de Porto Velho. Para conhecer mais sobre a programação do Beira, acesse o site www.beirafestivaldecinema.com e siga @beirafestival no Instagram e também no Facebook. O Beira, realizado pela Jequitaia Filmes, é fomentado exclusivamente com recursos da Lei Aldir Blanc, através do edital 32/2021, Seja o Céu Condec. Segunda edição, Pacás Novos. Prêmio para difusão de festivais, mostras e feiras artístico-culturais. Eixo 1, Festival Cultural, categoria F, Audiovisual, por meio da Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer, Seja o Céu e Governo do Estado de Rondônia. Até a próxima!